Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja estudando bastante. Sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar. Vamos ao segundo vídeo da produção conjunta, subproduto e sucatas. Bom, relembrando então, aqui tem uma tabela que fala o que é o produto normal, que a gente não está falando de produção conjunta, que é aquele que a gente já conhece, matéria-prima, mão de obra e CIF, que compõe um produto normal. E aí a gente tem então o subproduto, que tem pouca importância econômica, o coproduto, que é a mesma coisa que o produto, só que são mais de um derivados de uma mesma matéria-prima, desde uma mesma cepa de matéria-prima, sucata e perdas, como a gente já viu no vídeo anterior. Aqui mais um exemplo, aqui o petróleo, que a gente já falou sobre isso, tá? Que eu tenho o petróleo, aí eu tenho o derivado de uma mesma matéria-prima. Quando a gente fala mesma matéria-prima, é um conjunto, porque não é só petróleo, você vai ter solvente, você vai ter outros ingredientes também que são colocados no processo. Isso também vale para o soja, por exemplo, se ele esmaga soja, aí você tem que colocar outros produtos também junto. Da mesma conjunto de matéria-prima, então você tem diesel, gasolina e assim por diante. Então, para a gente começar, vamos dar um pouquinho mais de ênfase então ao subproduto, entender o subproduto. Então imagine, nesse caso aqui, que vocês estão vendo, nós temos então um subproduto que sai do processo de produção sem despesas acessórias. O que são essas despesas acessórias? São alguns gastos que eu preciso ter para colocar esse produto no mercado. Então eu preciso embalar ele, colocar em pallet, enfim, colocar de uma forma, ou transporte, né, ou seguro de transporte também, que são só do subproduto, né? Então ainda eu estou tratando sem essa despesa acessória. Então imagine essa situação aqui, ó. Então eu tenho a produção conjunta de R$1 milhão que foi gasto na fábrica, tá? Esse gasto é matéria-prima, mão de obra e CIF. Bom, desse produto conjunto então, imagine que eu tenho dois produtos, o produto alfa e o produto beta. Esses produtos, então a gente pode chamar ele também de coprodutos, né? Bom, então normalmente eu teria transferido então esse R$1 milhão aos dois produtos. Porém, a gente sabe que nesse processo aqui é gerado também subprodutos. Então, para efeito de exemplo aqui, a gente considerou então 100 mil quilos aqui, por exemplo, de subproduto. E esses 100 mil quilos aqui, considerando o valor de mercado dele, pode ser vendido por R$50 mil. Pode ser vendido, ainda não vendi ele. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, bom, se eu vou vender esse subproduto por R$50 mil, eu vou considerar então que o custo dele vai ser também R$50 mil. Então como é que eu faço? Eu debito o estoque de subproduto, veja que o meu subproduto ele passa a ter um tratamento contábil de estoque aqui como se fosse um produto principal. Porém o que difere é o valor que eu estou dando a ele. Então esses R$50 mil é o valor que eu tiro da fábrica e jogo no estoque de subproduto pelo valor de mercado, mas ainda não vendi ele. Bom, quanto me sobrou então de saldo? R$950 mil. Esse R$950 mil, por um critério qualquer que a gente vai ver, eu tenho que transferir aos meus dois coprodutos. Nesse caso aqui, a gente transferiu 570 para alfa e 380 para beta. Qual foi o critério que foi utilizado? Por que não foi pegado meio a meio para cada um aqui? Bom, a gente vai discutir o critério disso depois, tá? Pode ser volume, enfim. Bom, mas aqui é o seguinte, como a gente está dando ênfase primeiro no subproduto, perceba que eu tirei R$50 mil e joguei no estoque do subproduto. Bom, então contabilmente eu vou ter, o que eu vou ter de estoque aqui? De subproduto 50 mil, mais 380 de beta e mais 570 de alfa. Se eu somar esses três aqui, vai fechar com o que eu gastei na minha fábrica. Pois bem, imagine então que o produto alfa e beta eu não vendi nada por enquanto, mas eu vendi então o meu subproduto. E eu emiti uma nota fiscal então de venda de R$50 mil à vista. Então como é que eu faço aqui? Credito venda e debito caixa. Perceba que essa operação aqui ela é muito parecida com o produto normal, com mercadoria, né? Então lembra que depois que o produto está no meu estoque, o tratamento tanto faz mercadoria como produto, eles são muito parecidos. E nesse caso o subproduto também, então credita a venda e debita a caixa normal. Como eu tenho que apurar o custo disso, imediatamente aqui eu tenho que tirar então do meu estoque de subproduto, eu jogaria para CPV, aqui pode ser o CPV no nosso caso, e depois consequentemente para RE. Então perceba o seguinte, vendi todo o meu estoque, que foi para RE, e a receita vai para o RE também. Se eu for apurar um RE então do subproduto, o meu lucro vai ser
zero. Mas qual é a vantagem disso aqui? Bom, a vantagem é o seguinte, que se eu conseguir vender um pouco melhor esse subproduto, digamos que por 60 mil reais, eu vou considerar então como custo 60 mil reais. Isso beneficia meus produtos principais, porque ao invés de eu ter 950 mil reais de custo, eu vou ter 940 mil. Então, beneficiando o produto alfa e o produto beta, eu deixo esses dois produtos mais competitivos. Eu posso ter uma lucratividade maior, ou eventualmente, se eu quiser ter um preço mais barato também, né? Porque o subproduto foi beneficiado. Então, como é que esse subproduto foi vendido? Lembra que ele tem um valor muito pequeno, tá? Então, é que imagina assim uma produção de soja, por exemplo, do óleo de soja que eu estou tirando do soja em grãos. Então, eu saio, quais são os meus coprodutos lá no soja? É o óleo bruto de soja e o farelo de soja. Mas e a casquinha do soja, e a pelezinha de soja lá que fica lá, que sai do processo lá? Bom, esse tem um valor, também tem um valor assim, de mercado até que relativamente interessante, mas ele não é tão importante em relação ao produto principal. Perceba que aqui nós estamos falando que 95% do custo aqui foram os produtos principais, somente 5% virou esse subproduto aqui. Então a irrelevância dele é que caracteriza ele então como subproduto, ok? Então veja essa outra situação aqui em que eu tenho então as despesas acessórias. O que é despesas acessórias? São gastos que eu tenho exclusivamente para colocar esse subproduto no mercado. Então imagine que para eu colocar esse produto no mercado, eu tenho que embalar esse produto e eu vou gastar R$1.000 para poder embalar. Então eu sei que eu vou vender por 50 mil reais também, só que como eu vou ter um gasto acessório para poder colocar, eu só posso ter 49 mil reais de custo para ele. Não é que eu posso ter 49 mil reais, eu vou pegar os 49 mil reais e depois que eu gastar com embalagem, ele volta a subir para 50 mil reais. Mas para recuperar da minha fábrica, do meu processo do produto A e B, são só 49 mil reais. Então o que eu faço? Eu pego uma tabela e desconto essa despesa acessória, chego ao custo recuperável, que ele entra como recuperação de custo, e transfiro do produto e processo para produto acabado. Vocês lembram que naquele caso anterior era 50 mil reais, aqui 49 mil. Isso foi ruim para o meu produto, porque em vez de ter 570 mil reais aqui, ele passa a ser então 571 mil reais aqui, ó, tá? Por exemplo. Então ele aumenta meu custo, porque eu estou recuperando menos. E aí, depois que eu faço essa tabela e transfiro então 49 mil reais para estoque, aí sim eu faço a compra da embalagem ou a requisição, se eu tiver no meu estoque, quer dizer, eu vou debitar estoque de subproduto e creditar caixa, por exemplo, creditar estoque de matéria-prima, se eu tiver, e aí o meu custo final vai para 50 mil reais. Então, parece meio contrassenso. Como é que eu tiro primeiro a despesa acessória e depois eu coloco novamente? Então, o primeiro passo é eu saber qual é o máximo de custo que eu posso recuperar da fábrica. Então, na minha conta, não contabilmente, na minha conta eu tiro R$1.000 da minha conta e eu digo que eu vou recuperar 49 mil reais. Aí eu faço a requisição ou a compra claro que eu tenho que falar, mas e se eu comprar diferente? Bom, você vai usar exatamente o valor que você vai comprar ou requisitar, né? E aí ele sobe então para 50 mil reais. Bom, então nesse caso aqui o custo continua sendo 50 mil reais, a venda continua sendo 50 mil reais, o lucro continua sendo zero, é a mesma situação anterior, a única diferença é que o custo recuperável aqui é 49 mil reais e o saldo que antes era 950 passa a ser 951. Isso onera meu produto principal. Que mais que eu posso ter despesas acessórias? Só embalagem? Não, digamos que esse produto for tributável de ICMS, aí eu desconto também o ICMS. Eu tenho frete de entrega, também desconto. E aí o que acontece? Eu desconto no meu cálculo para descobrir qual é o valor do custo recuperável e depois, quando eu tiver que gastar com frete, eu vou fazer a contabilização normal dele, tá? Eventualmente, esse valor pode dar diferença no momento que eu estou apurando o custo, porque eu estou apurando o custo, eu não vendi ainda. E no momento da venda eu posso vender um pouquinho maior, um pouquinho melhor, tá? Então, pode eventualmente haver um lucro ou prejuízo no final, porque no momento que eu saco da fábrica, eu tiro ele da fábrica e jogo para estoque, ainda não é o momento da venda, eu só estou usando estimativas de valor de mercado. A embalagem normalmente eu conheço o custo, né? E o ICMS ele acaba sendo estimado também e o frete de entrega também estimado, ok?
Então, no próximo exercício, no próximo vídeo, melhor dizendo, a gente vai ver exercícios mais completos desse processo. Um abraço e até lá.